Então, boa noite a todos e a todas. Espera aí que meu monitor. Isso, boa noite a todos e a todas. Desculpem aí os contratempos, mas, né, tecnologia é assim, né? Hora dá, hora não dá. Mas foi bom que entrou bastante gente. Tô vendo que esse horário aí o pessoal gostou. Então, vamos manter as nossas segundas-feiras bimestrais. Então, a planta de hoje, Titônia diversifolia, né? A famosa mão de Deus, ou dedo de Deus, margaridão, mini girassol, né? Então, dependendo da localidade do Brasil, essa planta ela é conhecida de algum, né, por um nome popular. Por que é importante a gente fazer as nossas pesquisas utilizando também o nome científico, o nome botânico? Porque existe muitas plantas, né, que são espécies diferentes e podem ser chamados pelo mesmo nome botânico, certo? Então, por isso que a gente traz aqui para vocês, né, o nome e o sobrenome dela. Então, Titônia diversifolia, da família das asteráceas, né? Então, asteráceas são todas essas flores que têm esse capítulo, né, de inflorescências no centro e essas folhas, né, coloridas ao redor dessa inflorescência, né? Então, é da familhinha da Marcela, Camomila, Calíndula, né? Todas elas são da mesma família, né, que a nossa querida mão de Deus, tá? Então, para quem não me conhece, sou Gisele Gouveia, sou farmacêutica, acupunturista, trabalho com constelação, sou terapeuta integrativa, sou professora e coordenadora do curso de naturologia da Universidade Cruzeiro do Sul e no técnico de massoterapia aqui na Faculdade Senac em Tubarão, certo? Então, depois, no final, temos ali as redes sociais, quem quiser seguir, né? Saber, sempre estou postando evento, material, né? O pessoal queira saber sobre esse universo das práticas integrativas. Então, o que é consteladora? Constelação familiar é uma prática que trabalha mediações de conflito, trabalha o entendimento das causas e problemas dos nossos adoecimentos a partir do seio familiar, né? O que acontece na nossa família que pode estar relacionado com as nossas doenças, as nossas tristezas. Então, a gente trabalha muito essa, né, essa importância, né, de pai e mãe na vida, certo? Então, a constelação é uma prática integrativa que traz essas leis da existência para a gente refletir sobre o nosso contexto, né, de processo de saúde e doença. Vamos lá, então. Então, aspectos botânicos dessa planta, né? Então, o nome científico dela, Titônia diversifolia, é da família das asteráceas. Nomes populares mais comuns, né? Margaridão e mão de Deus. É uma planta herbácea, então ela vai dar aí mais ou menos uns 4 metros de altura. As folhas delas são alternadas, são verdes, são grandes. E ela é digitada. O que é uma folha digitada, né? Por que ela é chamada de mão de Deus? Porque ela tem esse formato de uma mão, certo? Ela tem inflorescências, né? Então, a flor realmente da mão de Deus não são as pétalas amarelinhas, é aquele miolinho. Aquele miolinho amarelinho, né? Deixa eu voltar aqui, então. Esse miolinho amarelinho aqui, ó, certo? Que são as florzinhas da mão de Deus. Então, temos milhares de florzinhas e essas folhas são falsas folhas coloridas, né? Então, a gente chama que são pseudofolhas, né? E temos as né, com folhas amarelas, que são as lígneas brancas, né? Esse é o fruto em forma de aquênio. Bom, é uma planta que não é natural aqui do Brasil, é uma planta nativa do México, principalmente na América Central, tá? E alguns pontos da África, mas é uma planta que se dá muito bem nas margens da BR, né? Então, vamos para quem mora aqui no sul de Santa Catarina,
se for para a região de Araranguá ou subir para a região de Florianópolis, vai ver bastante dessas flores aí nas margens da BR, tá? Popularmente, é uma planta que é utilizada para diabetes, para fígado, para estômago, na forma de chazinho de folhas, né? E no uso popular se usa 3 vezes ao dia. A gente vai ver aqui hoje que existem outros usos que não estão relacionados com essa questão mais digestiva. Então, para a região de São Paulo, Mila, eu não sei se tem, tá? E é assim, é uma planta que agora que está surgindo ela na forma de dorna vegetal. Ela ainda é uma planta muito que a gente usa na forma in natura dela. Hoje eu fiz uma pesquisa rápida na internet e já vi várias empresas, né, produzindo ela em forma de planta seca, né? Então, quem não consegue ela in natura pode conseguir ela na forma. E eu tenho ela sequinha aqui em casa. Depois eu vou ali buscar ela para mostrar para vocês como é que fica o pozinho. E é assim, é uma planta super fácil de plantar, tá? Ela se propaga pelas estacas, né? Então, né, pegar o galinho da mão de Deus, cortar, né, pelo menos 1 a 2 nozinhos, né? Fincar na terra, ela pega e ela é um inso, né? Ela, assim, ela se espalha bem, ou se não, né, por sementes. E ela floresce no outono, né? Então, nessa fase ali, né, de outono é onde a gente vai encontrar as folhas. Senão, a gente, né, encontra ela mais só a parte verde mesmo dela. Bom, aspectos químicos e farmacológicos, né? Então, por que é importante a gente conhecer o que tem por dentro da planta? Quando a gente estuda, né, e resgata o saber popular de uma planta, a gente vai pelo aspecto macro nela, né? Então, os antigos, né, olhavam muito as plantas pelo hábito dos animais, né, que usavam essas plantas. Então, o que os nossos ancestrais eles trazem, né? Planta que o passarinho não come, provavelmente pode ser tóxica, né? Olha, né, os cabritinhos, olha o boi, né? A gente vê que os bichos realmente eles não comem todos os matos, né? Que tem. E a gente for olhar realmente essa relação dos animais com o meio ambiente, a gente vai dizer, por que será que ele comeu tudo, né? O pasto e ficou aquela toiceira lá no meio perdida, né? Por que não roçou toda né, aquele pasto? A gente vai ver que, né, que tem plantas que elas não têm, né, esse processo digestivo. Então, né, quando a gente começa a trazer o conhecimento científico, né, para começa a trazer o conhecimento científico para nos validar, né, e agregar conhecimento ao saber popular, o interessante do saber científico é que ele vai olhar lá dentro do micro, o que realmente tem dentro dessa planta que vai realmente trazer a ação terapêutica que, né, a população tradicional nos traz. Então, o primeiro ponto é que existem estudos hoje que mostram que a planta tem componentes químicos que podem comprovar a ação dela, como antimalárico, anti-inflamatório, antidiarreico, para ameba, para ação antimicrobiana e para ação antiespasmódica. Tem trabalhos também científicos, né, que avaliaram a medicina tradicional, principalmente da América Central, Colômbia, Cuba e Guatemala, e viram que realmente os componentes químicos presentes nessa planta têm atividade antidiabética, né? Então, o que a gente tem que cuidar? É uma planta que vai baixar a insulina, né? Então,
é uma planta que as pessoas que têm diabetes têm que utilizar com cuidado. Por quê? Porque já usa medicamento, né, que faz o controle da insulina, consequentemente pode dar queda de glicemia. Em Portugal, tem alguns estudos que mostraram aí, né, o uso dessa planta para alguns, assim, indícios de possível efeito em carcinoma, né, de estômago, de mama e leucemia e também para HIV. Aqui em Santa Catarina tem um estudo muito interessante que usa o extrato das folhas dessa planta, certo? Mostrando que essa planta, apesar de ela não ter uma atividade direta no sistema nervoso central, por exemplo, dos fumantes, os pesquisadores conseguiram perceber que o uso dessa planta reduz o desejo de utilizar drogas de dependência química. E aí, né, todas as drogas de dependência podem, né, cocaína, maconha, né, todos os dependentes químicos, como também, né, o próprio álcool, o próprio tabaco, né, então, todos esses produtos, né, que causam dependência química, essa planta pode ser, sim, um bom aliado para reduzir essa vontade, né, essa vontade de consumir, né, essas drogas que causam dependência química. Um outro estudo, né, e aí um estudo em animais, né, também, assim, trazendo evidências em relação aos estudos populares, mostrou que a planta, ela também tem ação anti-inflamatória, ação analgésica, pode ser utilizada, né, como antimalárico, certo? E também foi visto ação terapêutica para leishmaniose, né? Então, é uma planta, né, um grande potencial terapêutico, ainda com muitos estudos, né, numa fase subclínica ainda, né? E então a gente precisa, sim, ter cautela no uso e com quem a gente indica essa planta, tá? Quais as partes da planta que a gente utiliza? Utiliza as folhas e as inflorescências, tá? O que hoje, né, tem assim uma certa segurança de uso, né? Para dependência de tabagismo, né? Então, dependência para os fumantes, para alcoolistas, né? E para drogadição, né? Dependentes químicos. Inclusive, eu já fiz, né, assim, indicação para tabagismo, certo? E tive retornos de bons, né, assim, bons resultados. De aquela fissura, aquela vontade de fumar, quando administra, né, a margaridão, dá aquela aliviada, tá? Então, é uma possibilidade. Então, agora nós vamos fazer a primeira pausa, né? Para a gente conversar um pouquinho, né? Se alguém aí do grupo, né, já usou, já ouviu falar, né? Se na região é uma planta conhecida, né? Para a gente fazer um pouquinho dessa troca de conhecimento. Pode, aí a gente, vamos fazer assim, me controla, 10 minutinhos para a gente, né, 5 a 10 minutinhos, tá? Ó, a Elis não conhecia, Maria Salvador quer falar. Fala, Maria. Pode abrir o microfone. Não quero, não consigo apagar esta mãozinha, só isso. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim. Então, tá. Aonde eu moro aqui na Vila São Jorge, que é perto de Siderópolis, né? E aqui nós temos muito, muito pé de mão de Deus. Eu tenho no meu quintal, até inclusive, eu não tinha muito conhecimento sobre, assim, para estômago, né? Problema de fígado. Mas eu dei para o rapaz
umas folhas para e ele fazer só um pedacinho de cada folha, um chá, porque ele estava bem desnorteado, né? E me veio aquilo na cabeça de repente e eu dei para ele fazer o chá. E ele fez e disse que ele melhorou. Então, nós também ensinamos muito, como você falou, né, para pessoas viciadas em cigarro, fazer o extrato, né, seco, e dar para as pessoas, quando estão com vontade de fumar, botar um pouquinho daquele extrato na boca. Mas aqui Ah, a gente conhece muito, e a gente faz o uso dela bastante também para diabetes. Mas pra é só de uma folha dela, a gente faz 5 chás. isso, né? Então, assim, a dosagem dela é importante, né? Eu vi ali, a Amy disse que faz bala. Vamos É, botar receita. Vai eu botar só queria, receita. tá, eu só queria saber sobre as pétalas dela, né? Que é a Hum, flor. sim. Essa eu não, A flor dela é isso aqui, ó. Isso é a flor. sim, A flor é esse miolinho aqui, é uma inflorescência. Isso sim, aqui é folha. Então, quando tá, a gente fala em folha, né, e flor, sim, a gente usa essas folhas, né, é as nossas, essas falsas folhas, né, que é as linguinhas que a gente fala, né, então a gente pode usar essas folhas, né, a sim, flor e a folha. Para sim. drogadição, tabagismo, essas coisas, a gente usa muito a folha mesmo, a folha seca, tá? Deixa eu ir ali pegar, deixa eu só pegar ela sequinha para mostrar para vocês, só esse aqui. E eu quero contar para vocês, Gisele, Oi. que aquilo que você falou, que ela é fácil de fazer muda, Aham. é bem verdade. É isso, Porque né? mas é engraçado, porque eu estava na casa da minha amiga ano passado, e aí eu falei para ela, nossa, olha só, tu tem a mão de Deus aí, eu falei para ela. Eu olhei para a Ó, que planta linda. e me chamou a atenção, só que olhem o galhão que ela deu. E ela está Ela num dá. potinho, ela está num potinho super pequeno, porque eu peguei, cheguei em casa, peguei o galinho e enfiei aqui na terra, nesse pote. O pote tinha outras plantinhas. E eu achei Aham. engraçado, porque as outras plantinhas morreram da seca agora no verão e ela sobreviveu. Então, ela tem Sim, ela é uma planta. E três aqui ela. galhos, olha, Deixa eu ver aqui. enormes, compridos, daí tem pouca folha, né? Mas Uhum. eu não conhecia as propriedades dela, não sabe. Eu até num curso de plantas medicinais que eu fiz com o Daniel, ele falou dela e teve um vídeo dele que eu olhei e ele dizia assim: se você não conhece bem ela, não abuse dela. Aí eu pensei, bom, eu tenho tantas outras plantas, então nem vou me preocupar com ela se ela é tão perigosa. Só que Não é que agora, não é ouvindo que ela é você falar, eu perigosa. amei, sabe? Não, Isso. eu gostei muito da tua explicação, Gisele. Até Isso, por ela, assim, isso ela não é que que eu ela é resolvi falar. perigosa, é que ela tem, dentro da composição dela, Tem que cuidar muitos muito. alcaloides, né? O que são Uhum. esses alcaloides? São plantas que agem no nosso sistema nervoso central e podem ser tóxicas, certo? Uhum. Então, a gente vai usar bem pouquinho, ó. Aqui eu tenho ela sequinha, ó. Ó lá, bem sequinha, estão vendo aqui, ó? Ela fica tipo um cafezinho, ó lá. Aqui é só as folhas, certo? Então, vai secar ela no. Eu seco ela no forno. Ai, fiz sujeira aqui. Seco ela no forno. Boto. Sabe como é que eu faço? Eu pego o forno, pego aquela colher de pau, eu coloco, deixo assim um dedinho entre, né? O forno fica entreaberto. Então, eu boto a colherzinha de pau aqui assim, o fogo não fica totalmente fechado, ele fica, né? Fica ali recebendo ar externo. Deixo mais ou menos, controlo em torno de uns 50, 60, 70 graus, não deixo o fogo muito quente. Quando começa a ficar muito quente o fogão, eu abro o forno, né? Deixo entrar um pouco de ar, depois fecho ele de novo.
Para quê? Para que ele mantenha essa temperatura de 40, não fica 40, ele fica ali 50, 70, 80 graus. Como é que eu digo? Eu digo assim, que é aquela temperatura que tu consegue colocar a mão dentro do forno e ficar com um pouquinho a mão ali dentro. Tu não cozinha a mão, certo? Por que isso é importante? Para que a gente possa preservar os flavonoides, que são esses princípios ativos que vão nos trazer essa ação anti-inflamatória. E os princípios amargos, que eles precisam de uma temperatura, né, assim, razoável para a gente não degradar ele. Esses princípios amargos, que é o sabor amargo dele, é que desperta a ação terapêutica. Então, para uso, né, para quem quer parar de fumar, quem quer reduzir um pouco o hábito da bebida, né, então, assim, eu digo que a bebida, o grande problema dela é que o cigarro a gente pode parar, né? A gente diz assim, 1, 2, 3, jogo o cigarro fora, eu não fumo mais, nunca mais. Então, eu posso fazer a parada brusca. Por quê? Porque o organismo ele consegue eliminar rápido aquela nicotina, a gente sofre com aquela síndrome de abstinência, mas, ok, o corpo se acostuma. O álcool é diferente, eu não consigo fazer essa ruptura. Eu preciso, a pessoa que é alcoolista, né? Não, isso eu não digo pela pessoa que bebe socialmente uma caixa de cerveja cada final de semana. Eu digo aquela pessoa, né, que usa a bebida como café da manhã, como almoço, como janta, né? Então, o alcoolista mesmo, né? Ele precisa, quando resolve fazer a parada, né, da ingesta do álcool, ele precisa ter um acompanhamento médico. Por quê? Porque ele precisa gradualmente ir largando o vício, porque o colapso do organismo é muito severo, né? Então, tem estudos que dizem que, né, se a gente parar de beber, né, de uma forma súbita, pode, inclusive, levar à morte da pessoa, né? Então, assim, dependência, né, não é uma coisa fácil, né? Às vezes a gente escuta assim, é só parar, só ter força de vontade. Às vezes não, às vezes tem que ter uma rede de apoio aí bem importante. Então, essa planta, aí vamos passar mais um slide aqui. Essa planta, como que a gente usa? Peraí, passou uma mais. Como é que a gente usa essa planta? Pode repetir de novo o nome científico, por favor, prof. Titônia diversifolia. Tá? Depois a gente bota o slide no começo. Então, ó, aqui ela tá bem, né? É isso aqui que ela dá, ó. Ela dá um parreirão, né? Dá aquele parreirão e as florzinhas ali no meio. Como que a gente faz? Um pozinho. Então, como vocês podem ver aqui, ó. Ó, ele é um pozinho. Deixa eu ver se eu consigo mostrar de novo aqui. Ó lá. É um pozinho, ó. É um pozinho, né? Tá bem sequinho, né? Então, eu seco as folhas, tá bem sequinha, que eu consigo pegar e rasurar assim com a mão, né? A minha filha disse, mãe, as tuas folhas já estão crocantes, né? Que é o quê? Eu pego na mão e eu consigo esfarelar. Tá nesse ponto de esfarelar, você esfarela tudo. Ou se não, pega aquela folha, coloca no liquidificador e liquidifica. Por quê? Precisa fazer o pó, certo? Fez o pozinho, é esse pozinho aqui que a gente vai usar. É bom peneirar, tá? Para ela ficar bem fininho. E guardar num vidrinho, certo? Então, guardar em vidro. Eu aqui, né, estou usando um vidrinho que não é âmbar. O ideal é usar um vidrinho âmbar, certo? Ou se não, guardar, se não tem um vidro âmbar, guardar um lugarzinho escuro para não oxidar. Então, eu faço o pozinho, né? Vou guardar sempre protegidinho de luz, estando bem sequinho, bem guardadinho.
posso estar utilizando aí tranquilamente de 1 ano a 2 esse pozinho, né? O que eu tenho que cuidar? Se eu sequei bem, né? Se essa planta não estava fungada, né? Então, é importante colher, lavar ela. Então, sempre que eu digo assim, quando a gente vai secar uma planta, faz o processo de limpeza como você faz o processo de limpeza de uma salada. Lavou, limpou, tá limpinha? Agora eu vou fazer o processo de secagem. Seca ela bonitinha para poder usar. Como que eu vou usar, gente? Não é uma colher, não é 2, não é 3. Vou pegar aquela de novo. Então, peguei aqui, né, ela sequinha, tá? Ela sequinha. Como é que eu vou orientar o meu né, a pessoa a usar? Ele vai pegar uma pitadinha na mão e vai só na pontinha da língua. É isso aqui que a pessoa vai fazer. Assim. Na ponta da língua. É dessa forma que ela vai usar esse pozinho. Certo? Quantas vezes? Até 6 vezes por dia. Então, o que a gente fala? Tá parando de fumar. Ok. Primeira coisa, botou o dia. Vou parar de fumar daqui 30 dias. Ok. Como? Vou reduzir 2 cigarros por dia até chegar a 1 cigarro a cada 2 dias. Ok. Fez isso, determinou o dia, começou o processo de desmame, começa o desespero, que são as síndromes de abstinência. Né? Então, a pessoa começa a ficar irritada, começa a perder o sono, começa, né, às vezes, a engordar, e aí isso faz a pessoa querer voltar a fumar. Então, quando a pessoa sente aquela vontade, né, eu digo assim, começa a salivar, aquela vontade assim, insuportável de levar um cigarro para a boca, ele vai fazer esse movimento, pegar a pitadinha e colocar na ponta da língua. Então, eu sempre digo para eles comprar, né? Na farmácia de manipulação, assim, é um vidrinho bem pequenininho que ele bote no bolso. Bota no bolso, deu a fissura, pega e bota na ponta da língua, certo? É dessa forma que vai ser utilizado. Eu ando curiosa, essa semana eu estava pensando, se cigarro funciona, né? É dependência. Se drogadição funciona e obesidade também é um vício por comida, né? Eu já andei pensando de testar para obesidade. Na hora que dá aquela vontade de agarrar a geladeira, né? Comer uma caixa de chocolate, um boi pela perna, de botar a dona Titone na ponta da língua e ver se isso, né, ajuda a diminuir essa vontade. Tá? É uma possibilidade, né? Então, para doce, deve funcionar, certo? Então, assim, tudo que é dependência, né? Então, quem é chocolatra, então, tudo isso. Por quê? Esse sabor amargo dele, né? Ele vem a tirar a fissura, aquela vontade. Então, não só cigarro, mas todas as dependências que a gente pode pensar. E uma coisa interessante é que essa folha, essa planta é utilizada como serragem de coelho também, né? Então, pode ser também utilizado para serragem. Então, em relação aos aspectos toxicológicos, assim, não tem muito estudo. É uma planta que está assim, sendo estudada agora. Né? Então, para uso interno dela, fazer um chá dela, né, usar internamente, né, em forma de chá, em forma de tintura, precisa de um pouco mais de estudo. Ou se eu vou fazer um chazinho, fazer como a colega falou, vou pegar essa folha, né, e vou usar a 5ª parte dela para fazer um chazinho, tá? Não tem ainda estudos em relação a interações medicamentosas, mas, como a gente já sabe, que é uma planta, né, que pode ser utilizada para diabetes e tem efeitos antidiabéticos, né, principalmente para
diabetes 2, que é uma diabetes que usa medicamento, então uma das interações medicamentosas é para pessoas que usam, né, medicamentos para diabetes, né? Então, quem é insulino dependente ou quem usa medicamento para diabético tem que utilizar com cautela, certo? Gestantes e puérperas, né, as mulheres que estão amamentando, essas são contraindicadas. Ah, mas a gestante está fumando, né? Ela quer parar de fumar porque ela é gestante. Ela vai ter que parar de fumar na vontade dela, né? A gente não vai indicar a mão de Deus. Por quê? Porque é uma planta que é rica em alcaloides, tá? Até vamos voltar lá na composição química, e são alcaloides que podem ser, são alcaloides, né? Eu tenho tanto lactonas como alcaloides, né? Como saponinas, né? Principalmente os alcaloides. Então, plantas que têm alcaloides são plantas que são contraindicadas para gestantes, porque agem no sistema nervoso central, e são plantas que têm esse componente, ele passa pela barreira placentária, né? Então, ela pode aí trazer problemas de formação do bebezinho, né? E temos aí muitos outros componentes, né? Então, tem flavonoides, tem saponinas, né? Então, o que é legal das saponinas em relação às dependências? Ela ajuda a limpar, né? Então, ela ajuda a fazer esse processo de desintoxicação do corpo. Então, por isso que é uma planta aí que vem sendo muito utilizada, principalmente, né, para as questões relacionadas à dependência, né, do cigarro. Aqui tá as minhas redes sociais, para quem quiser, quem ainda não me segue, né, tá seguindo. Então, sempre que tem alguma atividade, um curso, né, algum evento, a gente posta ali, principalmente no Instagram. Aí, vira e mexe, faço, né, algumas aulas quando os meus pupilos ficam insistindo demais, a gente usa aí o YouTube para poder... Tem várias dicas, tem várias coisinhas legaisinhas lá no meu YouTube. Estou meio paradinha, mas prometo que eu vou tentar voltar a fazer alguns movimentos lá de coisinhas. Então, seria isso, né? Então, essa planta, né, não tem muitos estudos, são poucos estudos que tem. No site do Horto de Plantas Medicinais, né, ela tem lá a literatura dela, né? Esse pó a gente faz da folha, tá? Faz da folha, certo? Oi, Gisele, eu posso perguntar uma coisa? Pode. Tá, eu quero saber das flores. Ela é uma punk e é bom para as abelhas? Ai, agora tu me pegou. Porque ela tem um cheirinho de mel e eu estou plantando bastante para as abelhas sem ferrão. E eu queria assim, saber. Se ela como ela tem ali, né, aquele miolinho, as plantas das asteráceas, né, elas chamam muitas abelhas, certo? Eu não vou saber, assim, não é uma planta que possa contribuir para o mel, como, vamos supor, o eucalipto, o alecrim, né, do mato, que conferem sabor. O que eu vou te dizer? O teu mel, se elas, né, utilizarem ela para fazer o mel, certo? Pode ficar um mel mais amargo. E as tuas abelhas não vão fumar. Né? Então, eu imagino que possa ficar um mel mais amargo, entende? É que determinadas plantas é para determinadas espécies das abelhinhas sem ferrão. Sim. Mas a mão de Deus eu não sabia assim, bem se podia, né? Mas vou dar uma olhada também, então. Obrigada. Pois vamos fazer assim. Eu vou perguntar. Tem um colega meu que é apiterapeuta, tá? Ele estuda só as abelhas, né? E sabe essa coisa de qual planta é melhor para cada planta.
até se for de interesse do grupo, nós podíamos fazer um encontro, né, sobre produtos das abelhas, né? Aí ele vir falar do mel, falar do próprio, falar do... Né? Porque aqui na nossa região tem bastante apiterapeuta, né? Os derivados da abelha não são fitoterápicos, são produtos naturais. Mas poderíamos fazer de repente, né? A nossa live de abril, a gente possa, né, cantar, ouvir o Juscelino falar para nós sobre a abelha. Né? Eu acho ótimo, e até seria interessante para saber, porque a gente está tendo a abelhinha sem ferrão, e ela põe as plantas, e é muito importante para a natureza, né? Então, sim, até essa questão de associar a florada, né, com ação terapêutica. Verdade, isso aí. Eu gostaria sim. Entende? Eu acho que a gente pode, se o grupo concordar, eu converso com ele, eu mando mensagem para ele. E o legal é que ele está fazendo nutrição, então ele tem aí, nós vamos poder explorar bastante ele. Tá, Nair está me perguntando, e para diabetes, como utilizar? Nair, vou te ser sincero, para diabetes eu não sei como utilizar, tá? Para diabetes, o que eu sei te dizer, certo? Né, é o uso popular. Popular da onde? Lá da região, né, das Américas Centrais ali, que usa as folhas, 3 folhas, 3 vezes ao dia, para diabetes, para problema de fígado e problema de estômago. É a única informação que eu tenho. Mais informação de literatura, nunca usei. Certo? Então, assim, teria que usar com muita cautela. Eu usaria metade, não usaria 3 folhas, né? Usaria 1/5 da folha para 150 ml de água, ou essas 3 folhas aí para 1 litro de água, certo? Então, assim, para diabetes, a gente não tem estudos começando a pipocar, mas não dizendo como utilizar, tá? Tanto por causa da medicação e da pessoa se ela aceita também, né? Porque ela vai baixar muito a glicemia e piora. A gente tem que cuidar, né? O nome científico, Titonia diversifolia, tá? Para quem não escutou. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas, deixa eu puxar lá no começo para eu ver. Obrigada, Gisele, mas assim, como eu disse antes, às vezes tem tantas outras plantas que dá para usar, e como ela ainda não tem estudos suficientes, né? É melhor mesmo. A gente usar as outras que já tem comprovação científica, né? Jambolão tem estudo científico, a casca do maracujá tem estudos, tem mais algum, tem a pata de vaca, aquela, não a ornamental, a outra, né? Isso, a selvagem, aquela. Selvagem. Eu não lembro o nome. Plantas, sim, né? Tem plantas, sim, que tem mais evidência. Então, isso que a gente tem que cuidar. Essa semana, alguém me perguntou uma planta que está sendo vendida aí no Mercado Livre. Agora não me lembro o nome da planta. Eu conheci a planta como ornamental, e a planta é ornamental. Né? E aí a pessoa veio me perguntar, essa planta pode ser utilizada... O que usar? Eu não sei, agora não me lembro, mas é uma planta ornamental, né? Então, assim, a gente tem que cuidar muito, né? Então, assim, a gente tem muita planta aí com muitos estudos, com estudo tradicional, com conhecimento popular, e com bastante estudo científico, né? Então, a gente não precisa ficar inventando a roda, né? Vamos ver aqui, a Érica, se eu não me engano, aqui onde eu moro tem todos os jardins e matas também. A planta que tem aqui tem um cheiro de mel incrível. Sim, isso é uma característica da mão de Deus. Ele realmente tem um cheirinho de mel. Todo mundo fala isso, tá? Né? Então, boa noite, boa noite. A língua fala, Lisete.
Tudo bom? Meu celular estava meio ruim, não estava conseguindo entrar. Mas gostaria de falar a vocês que o estudo de vocês é cientificamente, né? Matuxa já trabalha há mais de 20 anos com essa planta, tá? Que É legal, a claro Matuxa tá que com aí. cautela, com cuidado. Aí eu ia dizer assim pra Eni, cadê a Matuxa que me deu, botou água na boca, disse que ia me contar tudo que ela usava e eu não estava vendo. Então conta para nós. Veja bem, é que a medicina indígena, ela é diferente da medicina popular, tá? Isso Mas mesmo. nós trabalhamos de uma forma diferenciada, mas não deixa de ser igual a vocês que trabalham com a medicina dos farmacológicos. Tudo que nós vamos fazer tem medido, tem peso, é como se você fosse manipular um remédio, tá? Isso A mão de mesmo. Deus é a mesma coisa. Tem época que para cada finalidade de tratamento, às vezes a medicina é mais alta, às vezes a medicina é mais baixa. Depende muito do paciente e do que ele tem. Ela é uma excelente planta. Eu posso mostrar para vocês 50, 100 testemunhos de pessoas que já trataram comigo, tá? Ela é excelente para diabetes, sim. Só que Então, às vezes Matuxa, como que usa para diabetes? Porque assim, ó, o meu conhecimento, as meninas estavam perguntando, né? Como que se usa para diabetes? veja No bem, estudo, não pelo tem. meu conhecimento, pela popularidade, o de vocês é pelo estudo científico, tá? Se uma pessoa tem diabetes, ela serve para o tipo 2, depende do grau que ela está. Se ela está no grau mais avançado e a pâncreas dela está deteriorada, vocês sabem que eu trabalho com um conjunto de plantas e combinações. Só um Então, minutinho, tem por favor, casos que Matuxa. Só um ela momentinho, influi Matuxa. sozinha, outros casos não. Planta desde a raiz, as folhas e suas flores, tá? Cada parte dessa planta, ela é usada para um tipo de tratamento. A moça falou sobre ela ser boa para as abelhas. Eu acredito que não, tá? Isso, Não a posso dúvida ela perguntou se não. poderia ser. Aqui Eu na acho que região de não. vocês, elas têm grande abundância, mas se vocês observarem as abelhas, pode observar, as abelhas não aproximam dela. Então Muito tá. poucamente, tá? Ela deve ter algum princípio ativo a qual as abelhas não gostam. Ela Porque se ela tem o gostasse... princípio amargo, né? Oi? Ela tem o princípio amargo, né? Os alcaloides. Então, por isso que Sim, mas eu eu acredito que achei na que flor, não. porque as flores, quando é época de temporada, assim, a gente observa muito na mata as espécies que as abelhas gostam mais e que elas gostam menos. Como eu estou na região de vocês, eu também estou fazendo um trabalho aqui perto da minha casa, que tem uma floresta dessa planta, tá? Ah, que legal. Muita dessa planta, sim, Mas só que tu ela é tem que da ser onde? usada cautelosamente. Eu usaria em alguns casos, depende o estágio, o grau, porque às vezes o diabetes da pessoa você tem que tratar em conjunto. Tipo 2, você tem que tratar o psicológico e o problema que está com o diabetes, porque às vezes se você só usar a planta, ela não vai resolver o problema do diabetes, porque ele está no grau emocional. Então eu uso outras plantas para tratar o emocional equilibrado, limpado esse corpo, aí eu vou utilizar a planta. Há casos que essa planta, dependendo do grau, o estágio que o diabetes está, ela resolve. Em outros casos, não resolve, tá? Então, porque o problema do diabético, ele está na pâncreas, é um verme na pâncreas, não é outra coisa. E assim, tem período que só essa planta não mata esse verme. Por isso que às vezes eu faço tipo garrafada, mas as minhas garrafadas que eu faço não é assim, eu vejo assim na internet, eu não estou falando que eu faço bem ou que eu faço mal. O que as pessoas fazem? Elas fazem junção de plantas, falam, é boa para o diabetes, ela vai lá e bota na garrafada. Esse margaridão, é pata de vaca, é não sei o quê, é não sei o quê. Tem plantas que são termogênicas, tem plantas que você faz toda uma combinação, anti-inflamatório, antisséptico, e assim por diante, certo? Eu não tenho todos esses estudos que você tem, mas experiência assim da popularidade para que ele é usada,
eu posso falar pela minha popularidade o que eu uso. É claro que eu não vou sair dando para qualquer pessoa. De Claro. repente, tem pessoas que não podem usar a mão de Deus também. Uhum. Esses dias eu estava num debate muito grande que o povo gosta de tomar chá de alecrim. O chá de alecrim, ele é termogênico. E o que acontece? Eu uso muito alecrim do campo. O cara tomava desses dias, porque ensinaram na internet, o cara não dormia de noite. Mas por quê? Ela é termogênica. E o que acontece? Se pessoa tiver problema de depressão, ela não pode tomar alecrim. A mão de Deus tem certos momentos, a pessoa, dependendo do grau que ela esteja, ela não pode tomar. Porque ela não é sedativa. Sim. Então, eu utilizo ela para várias coisas. Mulheres que querem engravidar, é uma planta excelente. Pessoas no vício de álcool, de droga, eu uso ela com combinações. Eu já fiz preparado para pessoas que tinham problema de abstinência ao cigarro. Ela para sim, porque ela tem uma grande propriedade nela que é auxiliadora, tá? Só que assim, não é para parar do cigarro, porque uma planta, às vezes, ela não funciona sozinha. Não adianta falar, mão de Deus é bom para isso e vai tomar que vai resolver, que não funciona assim. Não, a pessoa tem que querer, né? Senão não A consegue. pessoa tem que querer, a pessoa está com o corpo sujo, ela tem que se limpar e depois receber a planta. Então, isso aí. é mais questão de emocional e o físico caminhando junto. A mão de Isso aí. Deus para droga, ela é boa. Eu uso ela para pulmão, ela é muito boa, tá? Do jeito que você explicou aí, eu peguei o finalzinho da aula, mas dá para me dar a continuação. Ela em pó, da forma que você fez, ela pode ser utilizada. Eu utilizo ela em... Eu vou agora fazer um óleo desta planta, tá? Ah, Tirar os legal. princípios ativos dela e vou fazer um óleo, porque ninguém acho que conhece ela em óleo ainda, né? É o óleo medicado. É a única coisa que tem que cuidar no óleo medicado, Matúcia, é a extração de alcaloide, né? Porque assim o óleo ele acaba extraindo muito alcaloide, né? E aí Ela tem muito alcaloide, né? aí aumentar a toxicidade dela, né? Então isso tem que dar uma cuidada. Entende? Porque quando a gente faz ela em pó, a gente seca, a gente como se neutralizasse um pouco os alcaloides, que é um dos grandes princípios ativos que Mas se podem você desenvolver deixa ela em pó, ela se transformou e diminuiu o alcaloide dela, com ela com menos alcaloide, você consegue transformar ela em óleo. A água vira então calor. tá, ok, você vai fazer, seca ela e depois faz o óleo. Aí pode ser. Sim, porque você, quando ela sofreu um processo ali, ela perdeu a toxicidade. Aí, a partir dali, dá para você ser feito, tá? Pode, é uma possibilidade. Então, vamos lá. Sim. Então, Maria Salvaro quer falar alguma coisa? Sandra? Não, desculpa, a dúvida já foi sanada. Joia. Eu só vou dar um recadinho, eu posso? Pode, Matheus. Eu vou dar um curso agora aqui em Santa Catarina, mas ele vai ser presencial, tá? Vai legal. ser eu, os caciques da mata. Talvez vocês não saibam o que é cristal de planta. Que e Matuxa faz cristal de uma planta, tá? E a Matuxa tá onde? A Matuxa tá em Santa Catarina agora. Tá morando aqui pertinho de mim? Que cidade você tá? Eu tô aqui perto de Camboriú, uma cidadezinha de Camboriú, tá? Legal. Então, como vocês têm muita erva baleeira aqui, eu tô fazendo óleo da baleeira, tá? Que legal. Então, e eu vou pegar algumas plantas e a gente vai fazer um curso agora em março aí, mas para vocês que querem aprender a fazer mais que um óleo, um cristal de uma planta, você vê que lindo? Olha só que coisa mais linda. Isso que eu acho bonito, tá? Gente, assim, vocês falam, eu acho tão bonitinho vocês falar, vocês do científico, mas eu sempre, né, a minha família, a minha avó usa planta, né? Eu sempre estive no meio do saber popular. E tanto que a minha tese do doutorado, né, o nome dela é Fitoterapia e Interação de Saberes. E realmente, Matúcia, quando eu fui estudar isso, né, a fundo,
uma das primeiras coisas que a gente trouxe para dentro da tese foi, assim, distinguir o saber tradicional, que vem dos povos, né, tradicionais, povos indígenas, que é esse saber puro, né, que está envolto de uma medicina, né, tradicional, do saber popular, que já é esse saber transformado, né? O saber popular, ele bebe no tradicional, bebe na raiz da família, né? E um pouquinho no sentido. E o saber familiar, né? Então, você tem o profissional terapêutico tradicional, que é aquele que é do povo tradicional, que tem uma visão. Tu tem os profissionais terapêuticos populares, aí entre os raizeiros, eu digo, incluo, inclusive, né, os agentes da pastoral também estão nesse saber popular, e o saber familiar, que é aquilo que a gente aprende no seio da nossa família. E o científico, né? Então, a gente tem diferentes olhares de uma mesma planta que não competem entre si, e sim se complementam, né? Então, isso que é o bonito da fitoterapia, né? Essa complementação, né? Então, assim, eu acho muito rica as tuas contribuições, porque tu traz esse olhar tradicional, e aí, assim, e essa questão que a gente sempre cuida, né? Esse saber, né, essa forma de utilizar é dentro do contexto tradicional, né, dentro desse olhar da medicina indígena, que vai olhar a pessoa como um todo, não essa coisa de dizer, essa planta é boa para isso, então certo, faz assim mesmo que funciona, De repente, então, uma garrafada que é para você não é para outro. Porque as mesmas ervas, e é o que eu assim sempre mesmo. falo. Isso eu falo muito para os meus alunos. Não adianta você ir lá conversar com um raizeiro, conversar dentro de uma tribo indígena, ou uma pessoa, né, que tenha um conhecimento tradicional, e tu vir para dentro do teu contexto profissional e reproduzir aquela garrafada, aquele chá, e tentar usar dentro da loja do científico, porque não vai funcionar. É verdade, você está falando. Não vai funcionar porque, assim, está certíssima. Não vai funcionar porque assim, não tem o contexto cultural daquilo ali, né? Então, nós temos a intuição, né, da planta, a preparação, e assim, a tribos indígenas, eles é muito voltado para o lado espiritual, tá? Isso muito mesmo. voltada para o lado espiritual, e você também tem na mesma conceito. Já perguntaram para assim, Matuxa, por que você fez a garrafada e deu certo, e eu fiz a mesma garrafada e não deu certo? É porque a pessoa não estava intuitivamente, porque nós somos energias. E quando eu vou fazer a minha garrafada, eu coloco a minha intuição. E você, para receber também, você tem que ter a tua intuitividade. O que é diferente, assim, dos indígenas, que as pessoas muitas talvez não entendem, vamos supor, a Anvisa e muitos grupos aí naturopatas, eles não entendem porque o índio prepara uma garrafada, porque na verdade, se você for estudar junto com o índio, ele sabe tirar a toxicidade de uma planta. E existem meios para tirar. Pelo estudo científico, não. Mas se você vê tirando a toxicidade de uma planta, você fala, você não acredita. Mas é real. Mas tá, né? Então, eu sempre brinco, né? Cada macaco no seu galho, né? Sim. Então, cada um tem o seu conhecimento, né? Cada um vai complementando.